Olá, tô super animada pra gente começar com as nossas aulas. Nessa primeira aula, vamos falar sobre a preparação do contador de histórias, da contadora de histórias. E só para você ter uma ideia sobre a minha jornada com a contação de histórias, eu vou te contar um pouquinho como foi. Quando eu estava na universidade, eu me formei em Ciências Sociais lá na Universidade Federal de São Carlos. Tem muita gente que acha que eu sou pedagoga, eu não sou, mas quando eu estava na universidade, e minha formação então é socióloga, né? Eu peguei uma matéria optativa do curso de letras, de contação de histórias, para aprender as técnicas de contação de histórias, porque eu já atuava como voluntária, fazia várias coisas, como por exemplo, palhaço, eu era palhaça em asilos, em hospitais, né? Então eu fazia muito trabalho voluntário e eu achei que a contação de histórias seria legal também. E comecei a aprender as técnicas de contação de histórias. E com parte da matéria a gente tinha que atuar em escolas, né? Então eu escolhi uma escola, peguei algumas turmas de uns 8, 9 anos e eu ia semanalmente durante um semestre inteiro contar histórias para aquelas turmas. Foi aí que eu me apaixonei pela arte de contar histórias. Eu era a tia da história, né? Eu chegava lá na escola, me chamavam até de fada das histórias e era uma alegria. As crianças falavam, a tia da história chegou, ela vai contar a história pra gente. E eles ficavam ansiosos para quando eu fosse na próxima vez, na semana seguinte. A partir de então, comecei a contar voluntariamente em vários locais, em instituição para pessoas com necessidades especiais, contei voluntariamente para moradores de rua, fiz vários projetos em São Paulo, fui morar em São Paulo depois, né, porque antes eu morava em São Carlos, no interior, que é a cidade onde eu cresci, interior de São Paulo. E na capital, quando eu fui trabalhar lá e me mudei para lá, eu participei de um grupo voluntário de contação de histórias muito grande, em que nós íamos em diversos locais para contar histórias. Então fui pegando uma experiência muito boa com contação de histórias e me apaixonando cada vez mais, né, por esse mundo mágico da contação de histórias. Depois de um tempo eu descobri que existia um mercado profissional de contação de histórias e eu fiquei encantada, porque eu falei, nossa, é uma coisa que eu já amo fazer e eu posso ganhar dinheiro também com isso. E aos poucos eu fui me inserindo nesse mercado, contando histórias em livrarias, sendo contratada por editoras, até que eu fui fazer contação de história no Quintal da Cultura, da TV Cultura, fui contratada pelo McDonald's, pelo Itaú, fiz projetos por todo o Brasil, contei histórias também nos Estados Unidos e passei a viver só de contação de histórias. Comecei a dar cursos, formações presenciais para professores e foi quando eu decidi criar, né, meus cursos online de contação de histórias. Se caso você também tem interesse em viver de contação de histórias, já vou deixar aqui uma dica, né, que a gente tem um curso profissional de contação de histórias em que eu ensino mesmo a me profissionalizar nessa área e viver disso. Mas vamos aqui ao assunto da nossa aula. Primeiramente, o que é contar histórias? Então, contar histórias é narrar uma história com as suas próprias palavras, sem ler. Então, existe uma diferença entre contar histórias e ler um livro. Quando a gente está com um livro na mão e a gente lê para os nossos ouvintes, isso se chama mediação de leitura. Não é a mesma coisa que contação de histórias, porque a gente vai ler exatamente do jeito que está escrito ali no livro. Então você não precisa de muita preparação prévia para isso. É claro que existem sim algumas técnicas para fazer uma mediação de leitura que seja mais interessante para os seus ouvintes. Eu não vou me aprofundar nessas técnicas de mediação de leitura aqui, porque o foco desse nosso curso básico é mesmo técnicas de contação de histórias. Mas eu falo mais sobre técnicas de mediação de leitura no meu curso prático de contação de histórias, que é um curso com mais informações. Mas a mediação de leitura, claro, é super importante porque você incentiva as crianças a terem mais interesse por livros, a ler livros. Eu faço isso também com meus filhos, pego livros e leio junto com eles. E é claro que professores fazem isso também em sala de aula e eu acho sensacional porque ajuda os alunos a se interessarem, eles mesmos pegar livros e lerem. Mas a contação de histórias, que como eu falei é diferente de mediação de leitura, então a contação de histórias exige uma preparação muito maior. Ela exige que você memorize a história, e memorizar não é a mesma coisa que decorar. Você não vai contar a história exatamente do jeito que você leu, com aquelas palavras certinhas que estão escritas ali no livro, no papel, na história que você encontrou na internet. Não, você vai memorizar a história e você vai contar do seu jeito. Por isso que eu digo que cada contador de histórias tem o seu jeitinho e às vezes ali na hora você vai adicionar alguma informação,
diferente da forma como outro contador contou aquela história. E é por isso que a gente diz que quem conta um conto aumenta um ponto. E enquanto você está preparando a sua história para contar, você vai pensar, será que eu vou utilizar recursos nessa história? Recursos estruturados, recursos não estruturados? Vou falar um pouquinho mais sobre isso em outro módulo, mas você vai pensar nos seus ouvintes, né? O que é interessante para eles quando eu for contar essa história para eles? É claro, você precisa praticar bastante. Então, para contar uma história, o mais importante de tudo é a prática, é o treino. Para que você sinta segurança na hora de contar a história, para não acontecer de dar aquele branco na hora de contar a história. Então vamos falar sobre memorização. Quais são algumas técnicas para você memorizar bem a sua história? Cada contador de história tem uma técnica diferente e eu vou falar sobre algumas possibilidades, te dar algumas sugestões e você escolhe a que for melhor para você. Uma possibilidade é você pega a história e aí você faz um resumo das partes mais importantes. Você pode escrever no papel, inclusive isso me ajuda bastante quando estou preparando uma história, principalmente uma história mais longa. Eu gosto de reescrever aquela história com as minhas próprias palavras. E aí você escreve ali um resumão da história e isso vai te ajudar a lembrar melhor das partes principais da história na hora de contar. Outra coisa que eu faço é escrever em um papel as palavras-chave de cada momento da história. Por exemplo, você vai contar a história do Chapeuzinho Vermelho, você pega um papel, aí você vai falar, então a história começa com uma linda menina que era chamada de Chapeuzinho Vermelho, você pode escrever lá, uma menina capuz vermelho, né, para lembrar de falar que ela usava um capuz vermelho. E depois a mamãe dela pediu para levar doces para casa da vovó, aí você coloca lá, mamãe doces. Né? Vai escrevendo as palavras-chave e aí na hora de praticar a sua história, antes de contar ela mesma, você vai dando uma olhadinha nas palavras-chave para não se esquecer dos momentos principais da história. E no caso de histórias mais longas, e quando eu falo histórias mais longas, são histórias de 10 a 15 minutos, o que eu faço? Eu divido essa história por parágrafos e eu vou memorizando um parágrafo por vez. Então eu memorizo o primeiro parágrafo, e aí, depois que ele está bem memorizado, eu memorizo o segundo e junto o segundo com o primeiro. E aí eu vou praticando contar o primeiro parágrafo junto com o segundo, depois eu adiciono o terceiro e conto os três juntos, e por aí vai, até eu conseguir contar a história completa. E lembra sempre, o principal de tudo é bastante treino. Então eu sempre sugiro para os meus alunos, treine na frente do espelho, que essa é a melhor prática que você pode ter, que aí você vai olhar, né, que gestos você está fazendo na hora de contar a história, as suas caras e bocas, né, suas expressões faciais e corporais, e a gente vai falar mais das expressões faciais e corporais em outro módulo. Agora, uma pergunta que eu sempre recebo, que roupa que eu uso para contar a história? Eu posso me fantasiar? Eu posso usar um vestido bem colorido? Eu digo o seguinte, e essa é a minha opinião, tá? Aí você, claro, vai pensar também da sua maneira. Eu digo que nós, como contadores de histórias, estamos a serviço da história. Então, eu não acho legal usar uma roupa muito chamativa, uma roupa muito colorida. Mas é legal, sim, você usar algo diferente, como, por exemplo, um avental de história. Esse avental que eu tenho aqui, ele serve para diversos tipos de cenário de história, digamos assim, né? Porque ele tem ali uma casa, um sol, uma nuvem, umas árvores. Ele é bonitinho para usar em praticamente qualquer contação de histórias. E aí, eu gosto de usar algo como, por exemplo, um lacinho no cabelo. Você pode pensar em um chapéu, um lenço colorido. Então, alguma coisa, algum detalhe diferente que ajude os seus ouvintes a pensarem, nossa, ela tá diferente, né? É o momento da contação de história. Mas lembra, quando você for se vestir para contar a história, pensa o seguinte, será que essa roupa está chamando muita atenção? Ela vai chamar mais atenção do que a minha história? Porque como eu falei, nós contadores de histórias estamos a serviço da história. Então o centro das atenções tem que ser a nossa história. Não deixe os acessórios que você vai usar na sua roupa tirarem a atenção da história. E com relação a fantasias, eu recebo também essa pergunta, né? Se eu for contar uma história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, eu posso me fantasiar de Chapeuzinho Vermelho? A minha opinião é a seguinte, quando a gente está contando uma história, a gente não é o personagem da história, a gente é a narradora, o narrador da história, por isso eu prefiro não me vestir de personagem.
Mas se de repente você faz isso e você acha legal, o que eu recomendo é sinta os seus ouvintes, sinta o seu público quando você for contar a história. Se você acha que as crianças acharam legal, se interessaram por você vestida de um personagem, sem problema nenhum. Não existe assim uma regra para isso, né? O que eu falei aqui foi apenas a minha opinião, mas você vai fazer da maneira que você achar melhor. Outra pergunta que eu recebo muito dos meus alunos é: o que eu faço para ter mais segurança na hora de contar a história? Por exemplo, eu sou tímida, me sinto insegura, como que eu posso melhorar nisso? Então, algo que eu digo é: comece praticando contar histórias para pessoas mais próximas de você. Primeiro, sempre pro espelho, vai contar para você mesma, né? Para você mesmo. E aí, se você tiver alguém em casa, como por exemplo, marido, se você for homem, né, sua esposa, ou namorada, filhos, sobrinhos, então conte para essas pessoas mais próximas. Eu fazia isso, né, quando eu comecei a contar histórias voluntariamente. Eu sempre contava primeiro para minha mãe, quando eu morava com os meus pais, e me ajudava assim a saber se eu estava indo bem, né, o que eu precisava melhorar, e depois eu ia contar para os meus ouvintes nos trabalhos voluntários em que eu atuava. E uma dica de ouro aqui é você se filmar na hora que você estiver contando histórias. Porque quando a gente se vê em vídeo, a gente percebe se a gente de repente tinha algum vício de linguagem. Por exemplo, quando a gente está contando a história, já aconteceu comigo, de falar muito então, falar muito né, muito aí, né, usar demais durante a contação de história. Então peça, quando você for fazer uma contação de história voluntária, ou em casa, ou profissional, peça para uma pessoa te filmar e aí você vai assistir para ver no que você pode melhorar. E agora nós vamos para a nossa aula de dinâmicas e músicas, que também são super importantes para preparar os seus ouvintes para a história. Vamos lá?